Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque o Senhor é bom e a sua misericórdia perdura até os dias de hoje em nossas vidas. Querido Deus, quero te agradecer por mais um dia que o Senhor concede a mim e quero pedir-lhe que continue a abrir a minha mente, a nossa mente e a mente de quem me ouve às Escrituras e ser sensível à sua voz. Pai, faça-nos entender aquilo que o Senhor ainda não explicou a ninguém, segundo o livro de Isaías. E faça com que essa mensagem, a sua palavra, chegue a mais pessoas com a ajuda de quem me ouve a partilhar esse mesmo vídeo. Pai, muito obrigado. Graças te dou porque tu és bom. E assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Iremos dar continuidade ao livro de Isaías, hoje, começando o seu capítulo 29, que diz o seguinte: Jerusalém e seus inimigos. Ela diz o seguinte: ai da Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentem ano a ano. Deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra do chão, você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, no instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Arião, bem como todos os que lutam contra ela e contra sua fortaleza, e a põem em aperto. Será também como um faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como uma pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Isaías capítulo 29, verso 9 em diante. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito do profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e abriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem suas próprias obras às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? A redenção de Israel. Isaías capítulo 29, verso 17.
Não é fato que, dentro de muito pouco tempo, o Líbano se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escravidão, da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais, com uma palavra, condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal, e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão, diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos vierem, a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados do Espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Contra a aliança com o Egito. Isaías capítulo 30, verso 1 em diante. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem consultar o meu Espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo, que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra de aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento, e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum. Pois, quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso, eu o chamo de besta que nada faz. Um povo rebelde. Isaías capítulo 30, verso 8 em diante. Agora vai e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham visões, e aos profetas, não profetizem. Para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra. Confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente. No momento, o Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram, pelo contrário disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte.
e como um estandarte no topo da colina. Promessas consoladoras para Sião. Isaías capítulo 30, verso 18 em diante. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês. E ouvindo, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcada. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar ferida do golpe que ele deu, o julgamento da Síria. Isaías capítulo 30, verso 27 em diante. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio, para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Síria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será o som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o sopro do Senhor. Como torrente de enxofre a acenderá. Os egípcios são homens e não deuses. Isaías capítulo 31, verso 1 em diante. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio, e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que o ajudam. Os que praticam o mal, pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho,
nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Síria cairá pela espada, não de homem, a espada não de um ser humano, a destruirá. A Síria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo, não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Um reinado de justiça. Isaías capítulo 32, verso 1 em diante. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha, em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso, porque o tolo fala tolice, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade, e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida, e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados. Mesmo quando a causa dos pobres é justa, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Advertências contra as mulheres de Jerusalém. Isaías capítulo 32, verso 9 em diante. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem, por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia ao bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. A aflição e o livramento de Jerusalém. Isaías capítulo 33, verso 1 em diante. Ai de você, destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia.
Ao ruído do tumulto, os povos fogem quando tu te ergues. As nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças. As cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão a luz e restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz, e vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apoderará dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, fortalezas das rochas, serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e a água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha, que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará agora. As suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. A indignação de Deus contra as nações. Isaías capítulo 34, verso 1 em diante. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão. Como um pergaminho, todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura, e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins dos carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra,
e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o povo ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições, pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará, nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar, a coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem, nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruz. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu pai. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu pai. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o Espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. A felicidade na Sião futura. Isaías capítulo 35, verso 1 em diante. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá. Como o narciso, ele se cobrirá de flores. Dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam os desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver. Crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Isaías. Querido Deus, querido Pai, quero agradecer porque o Senhor é bom e permitiu que nós chegássemos até o dia de hoje a essas horas. Que o Senhor permita que nós tenhamos uma noite abençoada debaixo das suas mãos. Senhor, não faça com que nós sejamos como diz a sua palavra em Isaías 29, nos versos 13 e 14, que o Senhor disse que o povo estava a adorar com os lábios, com os olhos, mas o seu coração estava distante. E eles amaram mais os sacrifícios, mais os mandamentos do que a obediência, do que ouvir a sua voz. Querido Deus, conforme eu tenho dito sempre, o Senhor não quer sacrifício. O Senhor não quer que você siga a letra, os mandamentos,
mas sim que você seja obediente a Ele e sensível à sua voz. Que o seu coração seja aberto à voz de Deus e não à sua mente querer encontrar lógica para seguir Deus. Querido Deus Pai, faça-nos entender isso. Faça com que o nosso coração seja sensível. Um coração de carne e não um coração de pedra. E não um coração de vidro que quebra fácil. Pai, muito obrigado. Eu espero que essa mensagem chegue a mais pessoas com a ajuda de quem me ouve nesse momento. Com a partilha dele para os outros grupos. Muito obrigado, Senhor. Eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.